Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de imersão à pesquisa científica. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu sou o Gabriel Barbosa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso estilo no PEC, Núcleo Científico, da IF-UMC, de produzir. Começando então, começando então com o que nós falaremos hoje. Quais tipos de trabalho que nós fazemos e como é o nosso processo de fazer esses trabalhos. Bom, basicamente, a gente tem 4 tipos de estudo principais aqui no nosso comitê, que são revisões de literatura, relatos de caso, relatos de experiência e pesquisas de campo. Aí você pode estar pensando: "Nossa, mas ele está falando grego, eu não sei o que é isso aí". Calma, tudo vai se encaixar, você vai entender direitinho como funciona cada coisa. E outra coisa, né, ninguém tem que saber tudo. Tudo começa aos poucos e no decorrer do processo de aprendizado da literatura científica e tudo mais, vocês vão aprendendo até com as disciplinas, né, de iniciação científica, de metodologia da pesquisa. Então, por primeiro, nós não vamos direto à tempestade. Nós produzimos os resumos e resumos expandidos. O que são resumos? Resumos são textos pequenos, geralmente de 500 palavras, em que você sintetiza a ideia de alguns artigos ou da sua pesquisa. Ele geralmente segue esse modelo, parecido com o que está aqui do lado. Esse aqui é um resumo. Ele não está dividido em pautas, geralmente ele é dividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, assim como as palavras-chave e as referências. Então você tem um título em negrito, geralmente aqui centralizado, acima, o texto também justificado e, com geralmente 500 palavras, sem contar as referências. Por segundo, nós produzimos também resumos expandidos, que seria os resumos com mais de 500 palavras, que geralmente ali podem ser divididos em seções, então você vê que ele apresenta parágrafos, você tem uma liberdade maior para escrever esses textos, em comparação com um resumo simples. O artigo completo é uma outra forma de escrita, que geralmente a diferença dele para o resumo expandido é que ele tem mais texto. Então ele tem de 15 a 20 páginas, incluindo as referências, notas, ele você tem liberdade de escrever mais coisas nele. Geralmente, ele envolve uma abrangência maior do tema, e não sintetizado igual seria no resumo ou no resumo expandido. Lembrando que todos os trabalhos seguem as normas, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Revisão de literatura. Então, revisão de literatura seria o que o nome já fala tudo. Revisão de literatura. Você vai pegar a literatura existente, então artigos, outras formas, né, em livros, em papers e diversos materiais. Você vai ler tudo que está escrito naquilo e vai fazer um resumo, vai fazer um artigo fazendo uma compilação dos resultados, compilação do que você leu nesses artigos no seu texto, partindo principalmente de 4 coisas: de um tema fundamental, é o princípio de tudo, uma pergunta-chave para o seu texto, buscar artigos e ler e selecionar esses artigos, geralmente seguindo isso em ordem cronológica. Por exemplo, primeiro eu tenho um tema, eu vou escrever sobre a incidência de diabetes na população idosa, por exemplo. Então, a minha pergunta inicial seria: a população idosa de Mogi das Cruzes tem uma prevalência maior de diabetes? Então, você vai pesquisar os artigos baseados nessa pergunta, né, usando descritores, que são palavras-chave. Então, você colocaria diabetes, idosos, Mogi das Cruzes. É um exemplo, tá? Não é um artigo que eu tenha feito. Você vai ler o que você achou com isso e vai selecionar os artigos que você achou mais pertinente para o seu trabalho. Então vai ler os artigos, né, principalmente o texto, o título principal e o resumo, muitas vezes, e vai selecionar alguns artigos. Geralmente, assim, é preconizado de 10 a 15 artigos num texto completo,
Em resumos, também varia ali de 7 a 10 artigos, mas não tem uma regra para isso. Geralmente, né, a gente pode usar esse algoritmo aqui, que é chamado de PICO, para pesquisas não clínicas, pesquisas que não envolvem o contato com pacientes. Utilizando, então, o P de população, paciente, né, e dentro desse subtítulo, a idade, sexo, raça, status de saúde e etc. O I de interesse, o interesse da sua pesquisa, que aqui no caso do meu exemplo seria o diabetes, e o contexto, que seria em idosos em Mogi das Cruzes, partindo de uma pergunta, e a busca de evidências, que seria a busca de artigos e de outras bases de informação. Outra forma de pesquisa é o relato de caso. A gente pode acompanhar um paciente, agora não, porque a gente está passando por geralmente primeiro e segundo ano passam por um ciclo básico, não acompanham pacientes, mas a partir que vocês estão no terceiro, no quarto, quinto e sexto ano, já há o contato com o paciente, já há a, o contato com alguns tipos de casos, né? Então você consegue relatar esses casos para promover uma melhor estrutura de apoio para esse paciente na literatura médica. Aqui no caso seria um abdômen agudo hemorrágico não traumático com ruptura esofágica, né, rotura esofágica espontânea. Então eles fizeram um relato de caso contando o que eles fizeram nesse caso. Aqui provavelmente foi a retirada, né, numa cirurgia. Então ele descreve de forma detalhada um caso clínico, seguindo algumas etapas, né? Introdução, objetivo, métodos, o próprio resultado e conclusão. Alguns lugares até pedem o relato do caso, que seria você descrever como foi a história clínica desse paciente, né? Então, o paciente chegou com o abdômen agudo hemorrágico, nós procedemos de tal forma, ele evoluiu de tal forma. E esse aqui não é só porque você está no primeiro, no segundo ano que você não pode fazer também. Você pode pegar um caso já existente que alguém tem acompanhado e escrever, tá? O grande, o grande, a coisa mais importante aqui é a escrita mesmo, não é ter acompanhado o caso. O outro seria o relato de experiência. A própria IF é muito famosa, né, por promover campanhas, promover feiras de saúde e tudo mais. E às vezes, quando essa feira dá certo, ou você acredita que tenha sido muito proveitoso para a população, para os pacientes, você pode fazer um relato de experiência, que é a descrição de uma vivência, basicamente, e a construção de um conhecimento na área de atuação, né? Exemplo, o comitê pode ter feito uma sessão cinema, por exemplo, durante a pandemia. Então, a gente consegue escrever um relato de experiência de como foi promover uma sessão cinema dentro da pandemia e como isso pode ter impactado positivamente para mais pessoas lerem aquilo e terem a mesma ideia, né, de promover um cinema também nos seus comitês ou dentro da sua faculdade. A outra seria pesquisa em campo, né, que atualmente está meio complicado de fazer por conta do Covid. Geralmente envolve o levantamento de dados, questionários, perfil epidemiológico e o céu é limite. Você pode usar qualquer plataforma, desde o Google Forms, para fazer questionários para o público mais online, desde pranchetar, né, entre aspas, que seria ir até a população, fazer perguntas, questionários, aplicar essa metodologia na própria UBS, que seria a Unidade Básica de Saúde. Então foi isso, né? Esse aqui foi um pouco do nosso comitê, de como funcionam os trabalhos, quais trabalhos nós fazemos, e nós ficamos muito contentes de receber os calouros agora, né, que chegaram, e contamos com todos no nosso departamento e ficamos dispostos a qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Muito obrigado.